Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas 31 minutos, aquele nosso horário de sempre. Começa esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença e te convido a iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 17 de janeiro. Vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, realiza a primeira reunião do ano com o Brasil na presidência. Agora é o Rio Grande do Sul que está em alerta para novos temporais após noite de caos. Marina Silva marca presença no Fórum Econômico Mundial de Davos, evento que traz como ponto central a reconstrução da confiança. E ainda, Israel e Hamas entram em acordo para enviar medicamentos aos reféns israelenses. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Vamos começar o dia daquele nosso jeitinho, passeando pelo Brasil e checando o clima pelas diversas regiões. Hoje vamos abrir o jornal com Itu, cidade do interior de São Paulo. Por lá, as nuvens tomam conta. Apesar do sol que aparece lá no fundo, esse aumento de nuvens deve se estender durante toda a manhã. No entanto, o calor deve predominar na região, com máxima na casa dos 35 graus. Porém, à noite, a temperatura desce bastante, podendo atingir uma média de 24 graus. Pancadas de chuva podem acontecer durante a tarde e também à noite. O G20 realiza a primeira reunião do ano com o Brasil na presidência. O encontro de hoje vai ser para alinhamentos de objetivos do Brasil aos temas que compõem a agenda da organização. O G20, que reúne as maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana, deve realizar até fevereiro 33 reuniões dos grupos por videoconferência, sendo Brasília a base desses encontros. Em 21 de fevereiro, os encontros presenciais voltam à agenda, com encontros no norte do país e ao longo do ano a previsão é de 131 reuniões. O lema da gestão brasileira é Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, com foco no combate à fome, pobreza e desigualdade, além da reforma da governança global e dimensões do desenvolvimento sustentável com foco na economia, no social e ambiental. O ponto alto da presidência do Brasil será a 19ª Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, em novembro, com a presença dos chefes de Estado e de governo dos países membros, quando os temas debatidos e amadurecidos ao longo do ano entram para a aprovação do Fórum de Cooperação Internacional. A direção do grupo foi passada ao Brasil pela Índia em setembro do ano passado e o país segue na presidência até o dia 30 de novembro deste ano. A entidade internacional reúne cerca de 85% do produto interno bruto do mundo e responde por 75% do comércio internacional, além de ter 2/3 da população e 60% do território do planeta. É a primeira presidência brasileira no G20, criado em 1999. O Rio Grande do Sul está em alerta para novos temporais após noite de caos. Segundo a Defesa Civil, as chuvas intensas podem atingir quase toda a extensão do estado. Depois de um temporal com rajadas de vento acima dos 100 km por hora atingir o Rio Grande do Sul na noite de ontem, a Defesa Civil do Estado emitiu um novo alerta para chuvas intensas em quase toda a extensão do estado para esta quarta-feira. São esperadas ventania, descargas elétricas e possível queda de granizo. Os moradores devem ficar atentos aos alagamentos, cheias e córregos e inundações em regiões ribeirinhas e também podem acontecer na capital e no nordeste do estado, em cidades como Novo Hamburgo e Caxias do Sul. A Defesa Civil orienta a população que vive em áreas com histórico de alagamentos a procurar autoridades municipais para receber orientações a respeito do plano de contingência local. Os gaúchos também foram orientados a checar as condições dos telhados de suas residências e de árvores no entorno antes da chegada de um novo temporal. Todas as equipes da Defesa Civil de Porto Alegre foram acionadas depois da forte chuva atingir a capital gaúcha na noite desta terça-feira. Árvores foram derrubadas pela força do vento, hospitais ficaram inundados, ruas foram interditadas, o abastecimento de água foi afetado e os bombeiros tiveram que atuar para ajudar a resgatar pessoas ilhadas.
Segundo a Metsul Meteorologia, até a meia-noite desta quarta-feira, alguns bairros tiveram chuvas de 75 milímetros. A média histórica para todo o mês de janeiro é de 120 milímetros. E outro local que está com alerta vermelho para temporais com risco de alagamentos e deslizamentos de terra é Santa Catarina. A gente vai direto para lá com a nossa repórter Michele Veiga, que vai trazer para a gente informações. Michele, como se não bastasse, então, o calorão que toma conta do estado por esses dias, agora temos alerta da Defesa Civil para chuvas. Chuvas essas que já chegaram ontem, é isso? É verdade, Dani, isso mesmo. Bom dia. Aqui em Santa Catarina, ontem, no litoral sul, pelo menos, veio uma forte chuva ali por volta das 8 horas da noite. Muitos pontos ficaram alagados aqui, principalmente em Criciúma, que faz parte da região litorânea, também do sul do estado. Essa chuva que veio oriunda, como vocês disseram agora há pouco, do Rio Grande do Sul, hoje, onde, agora há pouco foi confirmada, inclusive, uma morte no estado vizinho devido a toda essa tempestade. Aqui, a Defesa Civil já emitiu um alerta vermelho, pois essas condições vão persistir aqui no estado nessa quarta-feira. As temperaturas aqui, Dani, estão girando na casa dos 35 graus facilmente. Chega ali perto das 11 da manhã, meio-dia, está batendo o termômetro, aquele termômetro, como a gente diz, que a gente olha, facilmente 35, 32 graus em várias regiões, mas a sensação térmica está explodindo. Está na casa dos 45, 50 graus às vezes aqui no estado. Tudo isso misturado com as condições climáticas acaba acontecendo, ocasionando essas tempestades. Ontem, inclusive, houve aqui no estado o primeiro jogo de futebol do ano, a Recopa Catarinense, entre Criciúma e Marcílio Dias, e esse temporal quase parou com essa partida, mas deu tudo certo, acabou o Criciúma campeão, mas a cidade realmente ficou em alerta por volta de 2 horas. Árvores centenárias acabaram caindo, algumas ruas foram obstruídas, mas em menos de 2 horas também a cidade já voltou à sua normalidade. Agora pela manhã, como eu disse, a temperatura já está na casa dos 26 graus. Tem hoje um vento mais fresco, até porque ontem caiu toda essa chuvarada, então agora vai esquentando, vai subindo o ar fresco, mas daqui a pouco a previsão é que chegue aí também na casa dos 35 graus. Por isso, a Defesa Civil já lançou esse alerta vermelho, pedindo para que os moradores tenham o máximo de atenção nas áreas de risco, incluindo todas as regiões de Santa Catarina. Dani. Essa é a nossa repórter Michele Veiga, direto de Criciúma, Santa Catarina, trazendo para a gente as informações. Agora, 8 horas e 38 minutos, como ela falou, a temperatura já estava na casa aí dos 26, 27 graus. Então, o alerta da Defesa Civil é que vai fazer calor e vai chover bastante. Quem estiver pela região, tomar muito cuidado. Bom, e quando o assunto é lixo, o Rio de Janeiro não economiza. Em pouco mais de uma década, o estado do Rio de Janeiro aumentou a capacidade de gerar resíduos, o suficiente para lotar 2 estádios do Maracanã por ano. Um levantamento realizado por pesquisadores das Ciências do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida revelou que nos últimos 12 anos, o estado do Rio de Janeiro teve um acréscimo de mais de 360 toneladas de lixo produzidas por dia, um crescimento de 2,14% no período entre 2010 e 2022. Mesmo que o percentual pareça ser pequeno, são mais de 130 mil toneladas de resíduos anuais a mais a serem gerenciadas pelos 92 municípios no estado, quantidade capaz de encher 2 Maracanãs e meio. Só no dia da virada, 480 em Copacabana, um crescimento de cerca de 9% em comparação com o Réveillon do ano passado. Outro ponto que trouxe a atenção para o problema foram as enchentes causadas pelas chuvas fortes no fim de semana, que deixaram mais de 10 mortos, além de feridos e desabrigados. Um exemplo aconteceu em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Uma mulher desapareceu no rio Botas, que estava totalmente obstruído pelo lixo. A prefeitura tentou remover o acumulado de resíduos no local para dar escoamento ao rio usando uma retroescavadeira. Mas teve dificuldades por conta do excesso de lixo despejado de forma irregular nas vias fluviais.
E veja a seguir, Marina Silva marca presença no Fórum Econômico Mundial de Davos, evento que traz como ponto central a reconstrução da confiança. E ainda, Israel e Hamas entram em acordo para enviar medicamentos aos reféns israelenses. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques desta quarta-feira para você. Começou nessa semana o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, marcou presença no evento, que tem como destaque pautas ambientais e inteligência artificial. Vamos ver. Entre os compromissos da ministra do Meio Ambiente, uma passagem por painéis sobre transição energética e Amazônia e um encontro programado com o bilionário Bill Gates, que manifestou sua vontade de visitar o Brasil. Líderes estrangeiros veem um desafio para o governo Lula nos próximos anos: o desmatamento no Cerrado, que aumentou. Na reunião anual de líderes políticos, empresários, celebridades e ativistas sociais, o debate se concentra nas crises econômicas, os elevados custos dos alimentos e da energia e as preocupações com as alterações climáticas. No topo da agenda estão os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. O boom e os avanços da inteligência artificial, que tem gerado oportunidades e também dores de cabeça aos reguladores, também é um dos principais tópicos, com vários painéis dedicados à revolução tecnológica. O evento receberá cerca de 60 chefes de Estado nos próximos dias e segue até sexta-feira, dia 19 de janeiro. Israel e o grupo Hamas, que travam uma guerra em Gaza, chegaram a um acordo para enviar medicamentos aos reféns israelenses e fornecer ajuda humanitária à população do território palestino. Os militares israelenses e militantes do grupo islamista travam uma guerra em Gaza. O porta-voz do ministério, Majed Al-Ansari, anunciou o êxito de uma mediação conjunta do Catar e da França, que permitiu um acordo entre Israel e Hamas para entregar medicamentos para os reféns israelenses em troca do envio de uma carga de ajuda humanitária para os civis na faixa de Gaza. Os medicamentos serão enviados para o Egito, a bordo de 2 aviões das Forças Armadas Qatarianas, para serem transportados até a faixa de Gaza. Das 250 pessoas sequestradas no sul de Israel durante o ataque realizado pelo Hamas em 7 de outubro, mais de 130 ainda estão em Gaza, das quais pelo menos 25 morreram sem que seus corpos fossem entregues, de acordo com as autoridades israelenses. Cerca de 100 reféns foram libertados durante uma trégua no final de novembro, em troca da libertação de prisioneiros palestinos por Israel, como parte de um acordo negociado com a mediação do Catar. Em visita a Moscou, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte esteve nesta terça-feira com o colega Sergei Lavrov e também com o presidente russo Vladimir Putin. As reuniões acontecem a portas fechadas, sem muitos detalhes divulgados pela mídia estatal. O Ocidente acusou Moscou e Pyongyang de trabalharem juntos pela intervenção militar russa na Ucrânia, com o cálculo de que a Coreia do Norte teria enviado centenas de milhares de projéteis de artilharia e outras armas para a Rússia. Mais cedo, a chanceler chinesa Choi Son-hui esteve com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Temos que admitir que a política dos Estados Unidos e seus satélites regionais de criar ameaças à segurança da República Democrática Popular da Coreia não contribuem em nada para o progresso em uma direção positiva. Os encontros ocorrem após uma visita de alto nível do líder norte-coreano Kim Jong-un à Rússia no ano passado. Putin aceitou um convite para visitar a Coreia do Norte, mas não disse quando irá. A China anunciou nesta quarta-feira uma expansão de 5,2% no crescimento econômico em 2023. Esse resultado marca o ritmo mais fraco para o gigante asiático em 3 décadas, sem contar o período da Covid-19. O resultado do Produto Interno Bruto, a soma de tudo que é produzido na economia, foi anunciado nesta quarta-feira.
É o ritmo mais fraco de crescimento para o gigante asiático em 3 décadas, excluindo o período da pandemia de Covid. O dado havia sido antecipado pelo primeiro-ministro chinês Li Qiang em um discurso no Fórum de Davos, na Suíça. O governo chinês fixou uma meta de cerca de 5% depois de um aumento de 3% do PIB em 2022. A segunda maior economia do mundo segue afetada pela falta de confiança empresarial e pelo baixo consumo, somados à crise da dívida no setor imobiliário e ao desemprego entre os jovens. O presidente da Argentina chamou um mandatário venezuelano de socialista empobrecedor. A fala de Javier Milei veio após uma declaração de Nicolás Maduro ao parlamento da Venezuela, onde ele afirmou que a eleição do argentino foi um erro histórico para a América Latina. Milei postou em sua conta na rede social X, o antigo Twitter, que não esperava tamanho elogio e que as críticas do socialista empobrecedor Nicolás Maduro mostram que o governo argentino está no caminho certo. Durante a campanha eleitoral, Milei utilizou várias vezes a Venezuela como exemplo contrário ao que propunha para a Argentina. O ultraliberal também disse que não faria pactos e não promoveria relações com os comunistas, incluindo Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua e China. Maduro, assim como Lula, não participou da posse de Milei em dezembro passado e Buenos Aires ainda não nomeou um novo embaixador em Caracas. Milei participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, evento que o ultraliberal diz estar contaminado pela agenda socialista. O presidente francês Emmanuel Macron apresentou um plano baseado na ordem para impulsionar o seu mandato. O presidente também anunciou uma nova remessa de armas para a Ucrânia. Por mais de 2 horas, Macron, de 46 anos, apresentou durante uma entrevista à imprensa seus planos, dias após nomear um novo primeiro-ministro, o jovem Gabriel Attal, e um novo governo que tomou uma direção mais à direita. Uniformes escolares, regulamentação do uso de dispositivos móveis por jovens, operações de combate ao tráfico de drogas e medidas para incentivar a natalidade foram alguns de seus anúncios. A coletiva de imprensa no salão de festas do Palácio do Eliseu, sede da presidência, buscava impulsionar com um novo rumo o mandato de um presidente que não possui maioria absoluta no parlamento. Macron anunciou também nesta terça-feira uma nova remessa de armas para a Ucrânia. Nous allons procéder à des livraisons nouvelles. Faremos novas entregas de cerca de 40 mísseis Scalp e várias centenas de bombas aguardadas pelos nossos amigos ucranianos. Também desenvolvemos produtos de economia de guerra que nos permitirão fornecer muito mais equipamento aos nossos parceiros ucranianos, em particular Césars, que são ansiosamente esperados e são muito necessários. Qui sont attendus et nécessaires. O presidente anunciou que vai viajar para a Ucrânia em fevereiro. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Antes de encerrar, vamos passear pela fantástica Serra Talhada, em Pernambuco, conferir como está o clima por lá. Na sua tela, você confere nas imagens um sol forte que está presente aí num céu sem nuvens, completamente limpo. O sol deve prevalecer durante todo o dia. A temperatura terá uma mínima hoje de 21 graus. Inclusive, é essa temperatura que faz agora, nesse momento. E ela deve chegar até uma máxima de 33. Olha só essa diferença. Com o céu limpo e a baixa concentração de nuvens, não teremos nenhuma possibilidade de chuva hoje nessa região. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações. Eu volto à 1 da tarde com o balanço das notícias dessa quarta-feira para você. Até já!